Olá, queridos amigos da educação, olá, sociedade friburguense. Hoje nós estamos tendo o privilégio de reestrear o podcast De Frente com a Verdade, um projeto que eu escrevi há um ano atrás. E quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em dividi-lo entre a educação e a política, minhas duas grandes paixões. E ano passado se formava a nova legislatura da Casa, Câmara Municipal, uma casa que eu frequento há muito tempo, uma casa onde eu sou muito bem recebida, muito bem respeitada como mulher, cidadã e funcionária da prefeitura concursada. E ali eu fui observar a composição e me deparei com um político, o vereador Maicon Gonçalves, um vereador fiscalizador, um vereador centrado, um vereador que tem mais ou menos um perfil do que eu penso que é um perfil de direita. Um candidato que viemos juntos pela mesma nominata, não tínhamos tanta proximidade, e acabou que no momento que eu estreio o podcast, tive o privilégio de recebê-lo. E hoje, um ano depois, eu lhe refiz esse convite e estamos aqui para falar de política, para falar do seu mandato e para falar principalmente de Nova Friburgo. Inclusive, eu me vesti de azul, das cores da bandeira da nossa cidade. Seja bem-vindo, vereador. Um ano depois, eu quero lhe agradecer pelo prestígio, pelo privilégio de estar aqui e podermos falar para a nossa sociedade de tudo que está acontecendo em Nova Friburgo. Cristina Pérez, depois de uma apresentação dessa, a gente fica até grato e surpreso de que o nosso trabalho está sendo bem visto. Eu tenho me dedicado bastante na Câmara, na cidade. A gente usa o parlamento como ferramenta de amostragem do nosso trabalho da rua. Então a gente usa o plenário para questionar, para sensibilizar as autoridades, que são os vereadores do município, a prefeitura, os secretários, para que os serviços consigam avançar cada vez mais. Afinal de contas, você é uma servidora, você é uma pessoa que está sempre buscando o melhor para a cidade, questiona, está sempre ali brigando pela lealdade, pelo serviço de fato entregue com justiça, seja para o servidor, seja na ponta para o usuário. Isso me encanta, então quando você me chamou para o primeiro programa, eu fiquei muito feliz em poder estrear, e é de uma responsabilidade, porque quando a gente pensa em iniciar um projeto, a gente pensa em caminhar com algumas pessoas, e quando eu sou o primeiro a ser escolhido, isso me deixou muito feliz. Quando você disse, vamos retornar ao programa, na hora, só marcar o dia e o horário que eu tô lá. Quero dizer isso porque às vezes as pessoas que estão vendo esse vídeo pelo YouTube, um corte de Instagram, eles não sabem que por trás disso tudo tem um esforço danado. Você pensou muito bem até na roupa, na cor da roupa, dialogando com o município, com a cor do município. E a minha logo do meu mandato tem lá as cores da bandeira de Nova Friburgo, inclusive no Maicon, o O, aquela voltinha dentro do O, eu coloquei o mapa de Nova Friburgo. Então a gente aqui está caminhando no mesmo sentido, que é sempre trazer o melhor para a nossa cidade. Nós somos um agente de poder que precisamos estar conectado com a sociedade cada vez mais. Obrigado, a apresentação foi excelente, eu fico feliz demais. Eu que agradeço a sua presença. Maicon, essa semana nós temos aí uma situação muito importante que foi produzida através de você como vereador, que foi um requerimento de informação para questionar a questão da EBMA. Hoje nós temos aí pela cidade um pasto a céu aberto. Mato para todo lado, muitas reclamações. Acredito que o seu WhatsApp tem a todo momento falado da questão da limpeza de Nova Friburgo, que é uma prerrogativa que compete à gestão. Eu queria que você falasse sobre esse requerimento, explicasse à sociedade, às vezes, o quanto é difícil para um vereador estar aguardando essa resposta, porque existe uma burocracia natural e as pessoas muitas das vezes não entendem isso. E também passasse para as pessoas que vão nos assistir como está essa questão, como você está vendo essa questão desse contrato bilionário da EBMA com a prefeitura. Olha, uma prestação de conta importante, Cristina. A gente precisa dizer para a população que a única coisa que funcionava, e aí a gente faz uma pesquisa, se você fosse ali há 6 meses atrás, 1 ano atrás, e fizesse uma pesquisa de qual concessão o munícipe, o friburguense, tinha a certeza que funcionava. Eles iam dizer, de primeiro, o lixo.
Passa todo dia na minha casa, 6h10. 6h10, 6h08, 6h12, 2 minutos para lá e para cá, mas é pontual ali a entrega do serviço. E o prefeito foi botar a mão nesse serviço, fazendo uma suplementação ao contrato de concessão, dando também a parte de capina, retirada de entulho, pintura de meio fio, desobstrução de bueiro, e suplementou um contrato de 1 bilhão e 600 milhões. A gente está falando aí, por mês, em 4 milhões 444 mil reais. É muita grana. E a gente não vê, de fato, sendo entregue. Quando isso me chamou a atenção, e como você bem disse, o WhatsApp da gente lota de mensagem. Meu WhatsApp deve ter hoje ali em torno de umas 700 mensagens, ou mais. Eu tento me dedicar, eu não tenho braços para poder conseguir. A Tainá, que é da assessoria, me ajuda, mas ela também não consegue, porque é muita demanda. Porque toda vez que chega um WhatsApp, é um pedido que a gente tem que olhar com carinho. Tem que entender que aquela pessoa está preocupada com coisas sensíveis ali na sua comunidade. Uma limpeza, desobstrução de um bueiro que pode vir a alagar uma rua, pode trazer um prejuízo a um barranco ou algo nesse sentido. Então, a limpeza é a capina, a pintura de meio fio para sinalizar o local que não pode parar. Às vezes o carro chega, ele para ali porque não está pintado, não está de amarelo, ele acha que ele pode parar ali. Então, a sinalização viária, ela funciona nesse sentido. Se você não tem, a cidade já começa a ter uma desordem. Então, quando você entrega esse serviço e não tem esse retorno, as pessoas começam a me conectar. E a gente faz ofício. É o nosso papel. Oficializar de forma a secretaria competente para que ela possa realizar esse serviço. Não tem feito. Hoje o que a gente vê, e aí eu disse isso na última sessão, a InterTV, ela noticia, vai lá no horário do almoço, lá a gente está almoçando, ela vai lá e mostra a rua suja. No dia seguinte, a prefeitura vai lá e limpa. Então, isso mostra que a autoridade do município, que é constituída por 21 cadeiras dentro do parlamento, que é dada pelo munícipe, porque são escolhas da democracia, ela não é respeitada. Eu não estou falando só do vereador Maico, que é um vereador que questiona o município, que tenta tirar o melhor do poder público para entregar. E aí leva o nome de oposição. Porque quando você não dispensa para tudo que o prefeito tenta empurrar por goela abaixo na população, você se torna um questionador e ninguém gosta de questionador. Exatamente. Cristina, todos os seus embates dentro da área pública, eles só acontecem porque você questiona. E cabeça pensante, ninguém quer. Sim. Eles querem uma pessoa que não fale, que fique quieta. Que possa manobrar. Exato, porque esse é mais fácil. Esse eu digo, faça isso, ele faz. É o efeito manada. Eu não nasci para ser plateia de governo. Eu não estou aqui para bater palma para o governo. Eu nasci para estar ali questionando e ajustando para que na ponta o serviço funcione. Inclusive, Maico, uma das grandes prerrogativas de um legislador, de um vereador, que talvez é o que eu mais admire, é a fiscalização. Sim. Né? Quando vocês vencem um mandato, vocês têm isso como uma função, fiscalizar o Poder Executivo. E aí, Cristiano, nessa toada que você falou muito bem, de fiscalizar, eu fui até a EBMA, que é um serviço concedido, mas é um serviço do município. O município ele tem a competência, ele tem o dever de entregar, ele não tem nem a competência, tem o dever de entregar um serviço de qualidade. Quando ele não consegue, não tem essa competência, ele terceiriza. E aí foi o que aconteceu com a Águas de Nova Friburgo, foi o que aconteceu com o transporte público, com a FAOL, e aí com a iluminação pública. A gente vai falando vários serviços aqui que foram concedidos, porque o município não conseguiu entregar na ponta. Quando fez isso com o lixo estava funcionando. Agora, quando suplementou, não estava funcionando. E o valor era muito alto. Eu fui até lá para fazer um pedido. No Tribunal de Contas, o município assumiu, através de algumas sinalizações do tribunal, de que ia publicar uma planilha, de que ia publicar a empresa, tem uma empresa qualificadora. No contrato diz, a EBMA está de um lado, prestando serviço, a prefeitura está aqui do outro lado, e tem uma empresa no meio que vai fazer a fiscalização de qualidade da entrega do serviço. E quando o município não faz isso, não contrata essa empresa, a gente vai, peraí,
Onde é que está essa empresa? Onde é que está o contrato? O contrato não estava publicado, o Tribunal de Contas pediu, ele não publicou. E aí eu fui até a empresa, eu fui impedido de entrar na empresa. Só que tinham vereadores da base que iam lá e tinham acesso direto. Eu falei, olha, mas está interferindo na minha atividade parlamentar e dos outros não tem um direcionamento. Então só pode vir aqui quem bate palma. Não, eu quero que a minha rua seja capinada, porque eu estou sofrendo lá na ponta cobranças da população que são legítimas. Elas têm esse direito, são elas que pagam pelos serviços. E aí eu fiz esses apontamentos, fiz uma cobrança no plenário, isso começou a ganhar um volume dentro da casa. E aí outros vereadores também vieram somando, reforçando. Eu fiz um requerimento de informação que é a espinha dorsal da empresa, do contrato da empresa com a prefeitura. Ali eu detalho tudo, tá no SAPL, você bota lá SAPL, na Nova Friburgo, vai aparecer o primeiro site ali, você clica, e aí você vai em matéria legislativa, requerimento de informação, você vai achar lá. Sim. Eles têm até agora, março, final de março, para poder me entregar esse retorno. É um dossiê, digamos assim. E o que mais me chamou a atenção? Assumir o serviço 1º de janeiro. A gente vai andar pela cidade, juntos, qualquer morador consegue visualizar que quem está fazendo o serviço é a própria prefeitura ainda. Num domingo. E pagando hora extra, 2 vezes. Então, peraí, o prefeito vai lá e faz um vídeo comendo um pouco mortandela e Coca-Cola, dizendo que está fazendo um serviço, o extraordinário. O que era básico, ele deixou de entregar e agora ele torna isso extraordinário. Olha que ponto nós chegamos, né? Algo que funcionava, eles destruíram para agora se vangloriar de algo que era entregue naturalmente. Era limpeza de rua, era coisa que... Se você pegar o Google Street View do Google, você clica no Google, aí você bota um pinzinho ali, vai aparecer umas caixinhas com imagens que o carro do Google passou e viu. Faz isso em qualquer lugar da cidade. E aí você busca antes do governo Johnny. Você vê que era limpo. Aí você busca agora no governo, fiz isso ali em frente à ARP. Faz em frente à ARP. Você vai ver 2017, 18, 19. Era lindo. Era pintado ali, tinha flores. E aquele local ali é o local que eu chamo mais atenção, porque o carro passou várias vezes. Tem lugares que o carro não passa com tanta frequência. E hoje é um local bem movimentado. Muito, né? Muito. E assim, não está acontecendo a limpeza. Então eu fiz essa cobrança, deixei lá o requerimento. Vamos ter uma audiência pública dia 13 de abril, protocolada pelo vereador José Carlos Schwab, para que possa também todo mundo questionar. Espero que todos estejam presentes, o MP, para que a gente consiga de fato. E aí uma informação para finalizar esse assunto. Desde 1º de janeiro, quando assumiu a concessão, o serviço, até a data de agora, que é essa entrevista, não foi pago R$1 a EBMA. Não tem uma nota de pagamento. Por que não pagaram? Se é um serviço que está com a lisura, que tem um contrato, que está tudo certo, por que não pagaram? Então é isso. Não pagaram porque alguém está temeroso de pagar por algo que não foi entregue. Foi o que aconteceu no Natal. Sim. Eu fiz a fiscalização de Natal e vi que 30% das peças de Natal não foram entregues. Ainda não pagaram. Por quê? Porque se pagar, está evidenciado que ele está cometendo um crime. Então, eu faço o papel para ele. É meu dever fiscalizar. Então, eu vou lá fiscalizar. Prefeito, aqui, não paga aqui não que está errado. Não paga esse valor aqui. Porque eles não entregaram o serviço. E aí, eu não posso acusar. Se houve tratativa, alguém vai ter que chorar ali e dar o jeito de resolver. Porque eu identifiquei que tinha erro, consegui pegar e fiz os apontamentos. Acho que esse é o nosso papel. Cristina, quando a gente recebe uma mensagem sua, um pedido de alguém, de um munícipe, a gente tem que olhar que, eu digo isso muito para a Tainá, para o Bruno, para o Maico, que trabalham lá comigo, as pessoas que nos ajudam. Eu digo, olha, atenda uma pessoa, uma mensagem, um chamado com atenção e carinho. Porque, Cristina, a pessoa tirou um tempo dela e confiou a você um pedido. E você tem que dar aquela atenção. A gente, quando começou o mandato lá, estava com muita mensagem, a gente disparou um monte. Foi a pior coisa que eu fiz. Esses disparos de mensagens, isso traz uma certa chateação, porque ninguém quer receber uma mensagem automática. As
pessoas querem uma personalização da mensagem. Sim. Oi, Cristina, como eu posso te atender? As pessoas querem estar com o legislador. Sim. Sabe, Maicon? E você tocou num ponto que eu considero muito importante dentro da política, que os políticos, de uma forma geral, e também levando para a assessoria, devem ter a palavra. Né? Você se empenha, você escuta aquela mensagem, você pode ajudar aquela pessoa, você está no cargo, mesmo que você não possa fazer muito, mas é uma autoridade, você tem acesso a todos os locais que nós, cidadãos, temos um limite que a gente não pode ultrapassar. Por exemplo, eu, como funcionária pública, eu debato, eu questiono o governo, mas eu tenho um limite. Sim. Porque, senão, eu vou sofrer sanções sobre isso através do regimento ao qual eu fiz o concurso, que eu conheço bem. Então, eu acho que isso também molda muito o seu perfil dentro da Casa Legislativa, essa sua atenção, essa sua acessibilidade em estar com as pessoas. Porque hoje nós temos, pelo menos dentro do cenário do serviço público, e você deve ter conhecimento, uma perseguição muito grande ao funcionário que fala, ao funcionário que expõe, ao funcionário que falta uma luva, por exemplo, que foi um fato que surgiu recentemente. As pessoas não podem falar. Elas têm que trabalhar em condições insalubres, podendo até adquirir doença e levar para sua casa. Então, eu acho que você pode constatar isso com uma ação que você fez no hospital, levando aquelas rosas para o pessoal do hospital. Você me disse uma coisa ali que eu trouxe muito para a educação, que você disse que as pessoas ficaram até um pouco assustadas. Ficaram. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Como o funcionalismo ali da saúde ele recebeu e os seus assessores com aquelas rosas naquele dia, no Dia da Mulher. Eu tenho uma assessora, né? Sim, a Tainá, que está aqui conosco. Né? Ela é muito sensível a esse tipo de ação. E ela falou assim, olha, a gente podia fazer uma ação para as meninas, em qualquer distribuir flores na rua. A gente começou a bater um papo com relação a isso, aquela chuva de ideias, né? Eu falei, olha, a gente tem que ir no Raul Sertã. Lá tem muita mulher lá que trabalha, que se dedica. E nessa linha de frente, ali, é o tempo todo um turbilhão de coisas. Um dia eu estava conversando com uma enfermeira, eu gravei isso muito, me marcou muito isso. Estava conversando com uma enfermeira, ela falando do trabalho, e aí de repente chegou um carro, a mãe saiu com a nenê, uma bebê roxa já. E aí a enfermeira, na hora, pegou, ela não fez assim, vereador, me dá licença. Não, ela pegou e foi. Ela saiu correndo, eu tô vendo ela correr, assim, chega a me arrepiar, é algo que me emocionou. E aí depois eu fui até a enfermeira para me despedir dela. Eu falei assim, ei, conseguiu resolver a questão da criança? Ela, nada. Aí ela mostrou, a criança estava embrulhada já. Aquilo me marcou muito. Então, essas pessoas que trabalham ali na linha de frente, olha só, porque a pessoa se dedicou ali, ela interrompeu tudo que ela estava fazendo e ela saiu correndo para se dedicar. A função dela. Né? E depois ela não recebe nenhum, às vezes por uma questão de a mãe ficou muito mal, o pai ficou muito mal, os parentes saíram dali já para pensar no enterro daquela criança. E ninguém agradeceu ela. Ninguém falou assim, muito obrigado. Você tentou. Não, ali estão lidando com um sentimento de luto, então valeu. E a enfermeira começa a viver isso todos os dias. Sim. Todos os dias. A enfermeira, a pessoa que limpa o chão, as empresas, né, de serviços gerais, a médica. Eu me lembro que quando eu cheguei, a médica estava atendendo uma criança e eu fiquei na porta esperando ela atender. Não quis entrar e interromper, porque era o momento dela passar instruções para a mãe. Aquele contato era importante. E eu fiquei na porta esperando a médica. E aí quando ela saiu, eu peguei e entreguei a ela a rosa. Falei, quero te agradecer pela sua dedicação ao município. Ela falou assim, Maicon, eu tenho acompanhado o seu trabalho. E ela começou a falar um monte. Ela sabia mais de mim do que eu imaginava. Eu falei, caramba. Ela, olha, continua firme, continua trabalhando. Obrigado pelas flores, por essa ação. E aí tinha pessoas, tem como você dar para aquela ali? Ela já está aqui 2 meses, uma senhora está ali deitada. Tinha uma senhora que o enfermeiro estava limpando ela. Aí ela falou, eu quero uma. Eu falei, você me dá licença? Aí fui, entreguei a ela. São coisas pequenas, que às vezes as pessoas acham que é política. Tudo tem política.
A gente respira política a todo Tudo tem momento. política. Eu trabalho dentro da minha casa a política da boa vizinhança, do ceder um pouquinho para conquistar algo. Às vezes eu quero jogar bola com os meus amigos e a patroa não quer. Então eu tenho que negociar com ela. Olha, depois do futebol a gente sai para jantar, pode ser. É uma política. Sim. A gente tem um bom relacionamento com relações. Então quando você gerencia bem essas relações, tem gente que de forma maldosa acha que você está se autopromovendo. E não é. Por que você publicou, então? Porque a gente precisa publicar. O município precisa ver O isso. ato precisa chegar. Sim. As pessoas dizem, mas Deus diz que o que uma mão faz, a outra não sabe. Então por que escreveu e fez um livro? Por que não ficou só eternizado na história? A Bíblia é uma narrativa de prestação de contas do que aconteceu na passagem de Jesus, das ações. Por que escreveu? Não precisava ter feito um livro, então. Deixava. Um vai contando para o outro e passa, né? Não. Sim. Eternizou com o livro, que é a Bíblia. Nós temos uma prestação de contas a dar na rede social. Essa entrevista aqui, as pessoas só vão saber se a gente publicar e falar sobre assuntos. Então, eternizar essas ações é importante. A gente tem que cuidar. Claro que tendo sensibilidade, né? Eu fiz e escolhi o hospital justamente por isso. Ano que vem vai fazer de novo no hospital? Não sei. Pode ser que tenha outro local que a gente precise dar atenção também. E aí, junto da galera do gabinete, a gente vai sentar lá, vai conversar e vamos chegar. Porque se eu ficar também indo... Eu vou lhe dar uma sugestão se aceitar, né? As mães atípicas estão precisando aí de um carinho. Vereador. A Câmara pecou com as mães atípicas. Mês que vem é o mês do autismo, né? Então as mães estão assim... Hoje? Pecando. Hoje está havendo um movimento sobre a síndrome de Down, Exatamente, lá no GPH. o Alento. Mas o mês de abril é tudo dedicado ao autismo. Hoje tem um evento destinado, e eu quero te falar uma coisa, que quem está fazendo esse evento é o Gustavo Faria. Sim, sim. O Gustavo Faria teve uma audiência pública na Câmara Municipal, e aí a Secretaria de Assistência estava, e o tema era síndrome de Down. Ele fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Ele disse assim: qual o quantitativo de pessoas que vocês têm cadastrado no município para saber como agir? Porque a gente só vai fazer uma política pública de verdade quando nós tivermos dados. Exemplo, montar uma secretaria de bem-estar animal. Um cabide de emprego. Por quê? Porque quando eu cheguei lá no orçamento, eu vi que tinha R$408 mil, lembro os valores perfeitamente, R$408 mil destinado à captura de animais de pequeno, de médio e grande porte. Tá lá. E R$2 milhões destinado a urgência, captura e urgência. Eu falei, qual o quantitativo que vocês têm para chegar nesse valor de 2 milhões? Porque para empregar um valor, a gente precisa saber, ter dados. Vou fazer um churrasco para 50 pessoas. Quanto eu tenho que comprar de carne? Olha, cada um come média ali em torno de 300 gramas. Então 300 vezes 50, você já começa a ter uma política pública do churrasco. Sim. Para a área do síndrome de Down, eles não têm isso. E aí o Gustavo fez esse instituto, né, que é o Alento, e agora está fazendo um evento. Lá no GPH. Exato. Eu vou passar lá e vou agradecer ele. Porque ele está fazendo algo que o político ele tem que entender que as instituições têm um papel fundamental na cidade. O Luiz Lima, deputado que eu tenho o prazer de caminhar junto, ele mandou esse ano de 2026 R$750 mil para a Casa da Criança. Para tratar de crianças que estão sofrendo ou sofreram abuso sexual. Nós temos 150 atendimentos e 200 na fila. Porque o município não faz esse atendimento. O município mal faz o diagnóstico, a consulta, e depois indica para o tratamento. Ele não faz o tratamento. E aí o Instituto, a Casa da Criança, que é uma organização social, faz esse trabalho. Então, quando a gente conhece esses grupos, a ADINF, a ADINF cuida dos diabéticos da cidade. Você chega numa unidade de saúde, num posto de saúde, você faz o teste glicêmico e aí vê que está
precisando fazer um acompanhamento, eles te mandam para a DINF. A DINF não tem recurso. Tem 140 mil anual. O que é isso? Para cuidar de todos os diabéticos da cidade? E aí eu pedi ao Luiz, o Luiz novamente foi lá e colocou 277 mil reais. Botamos em novembro. Puxei a orelha 15 dias atrás do secretário na prestação de contas. Na data de hoje, 15 dias depois, ele não pagou ainda. E tá tudo certo. Nós cumprimos todas as exigências do Ministério da Saúde. O município já não tem mais o que pedir, mas está na mão do 01. E o 01 tem que liberar, ele tem que assinar. Ele não libera. E aí lá na ponta, uma mãe que precisa fazer o tratamento DM1 na criança, sim, não está conseguindo porque não tem um médico na rede que atenda com especialização pediátrica. Tem endocrinologista, mas não com especialização para as crianças. Então, aí a gente começa a ver que... Então, ter essa sensibilidade de entender as organizações e aportar recursos, e aí a gente vai ficar falando aqui de várias... que o Luiz bota muito recurso na cidade, é o deputado que mais ajuda a nossa cidade. Faço questão de sempre falar isso, sim, porque... Fui eleitora dele, serei novamente. A gente tem ele faz um excelente trabalho. A gente tem uma dificuldade muito grande de falar as coisas boas. Quando alguém te faz algo de bom, você fala para 2, 3. Isso é cientificamente provado. Quando alguém te faz algo de mal, você fala para 11. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar na frente de um microfone, de uma entrevista, na rua, eu falo, olha, presta atenção nisso aqui, porque ele tem um aporte financeiro de emendas e ele poderia destinar para qualquer lugar, mas ele tem a sensibilidade de atender um telefone que a gente liga, Maicon, tá bom, vou mandar recurso para ele. Agora eu levei ele pro GPH, do Mário Aguilera. O Mário mudou o GPH. O GPH era uma unidade que em 2012 estava falida. Ele pegou e falou, vem cá que eu vou cuidar disso aqui. Você vai lá no GPH, tá vivo, pujante, colorido. Com vários projetos. Lindo local. E precisa aportar recurso para que consiga atender mais pessoas. Sim. Fizeram um vídeo lá dizendo que ia fazer lá no GPH uma estratégia da saúde. Um parlamentar. Fez? Não. E aí? Aí meu nome, porque todo mundo tá no mesmo saco, né? Essa é a verdade. Bota todo mundo aqui dentro, aqui, tem uns vereadores aqui dentro. Aí sai um cidadão daqui e fala, vou fazer isso aqui, hein? Aí não faz. Aí todo mundo olha para vocês, são tudo uns malandros. Diz que vão fazer. A gente está fazendo um curso agora que é o Friburgo Líder 360. Sim. É um projeto onde a gente vai formar ali lideranças. Já deixo o convite. Se quiser participar, será muito bem-vinda. Vão ser encontros online e também a formatura. Vai ser na Câmara, vai ter o diploma, vai ter toda a parte visual ali para mostrar que você está se qualificando para entender como funciona a máquina pública. Vamos deixar aí a divulgação. Tem um link? Tem, FL360. Você entra no site, maicongonçalves.com. Você entrou no site, vai ter lá, FL360. Abertas inscrições ainda? Abertas inscrições. Você clica, consegue acessar, e aí você faz a inscrição. A gente, depois que formatar ali, a ideia é trazer representantes de cada cantinho da cidade. Por quê? Porque essa pessoa que mora em Rio Grandina, ela tem que entender que um buraco na rua, ela não precisa ficar chamando o vereador. Ela mesma tem um acesso. Sim. E o vereador é um fiscal para ver se aquilo está sendo cumprido ou não. Mas o pedido, a solicitação, a demanda, pode partir de qualquer um. Tem um aplicativo chamado Colab. É um aplicativo que ele está a nível Brasil. Niterói aumentou a taxa de resolução dos problemas em 75%. Resolução. Nós tínhamos uma demanda de 100%, agora nós temos 75% resolvido, 25% ainda não está conseguindo atender. Por quê? Talvez por orçamento ou algo nesse sentido, mas melhorou. Ponto final de São Pedro da Serra. Queimou uma lâmpada ontem à noite lá. Pode ser verdade, pode ser mentira. Eu não moro lá. Mas o morador de lá, ele pode publicar. Sim. E aí o município conecta, o município faz o quê? A resolução. E ele fica assertivo. Ele não manda o caminhão rodar. Vai rodar São Pedro da Serra. Aí fica o caminhão lá rodando, gastando combustível e não sabe aonde tem que trocar a lâmpada. O município ajudou o município a ser assertivo.
trouxe economia para a máquina pública. Muitas das vezes são essas ajudas que a gente propaga na rede social que são vistas como críticas. Exato. E assim a gente passa a ser perseguido. Exato. E aí entrou um garoto esses dias me procurando lá, Pedro. Pedro chegou e falou, Mike, eu desenvolvi um aplicativo. Aí ele mostrou o aplicativo. A pessoa publica e vai sair aqui a geolocalização, aí fica na rede lá o problema anunciado. Eu falei, Pedro, que massa. Gostei. Já existe um nesse sentido. Acho que você pode agregar ao teu aplicativo um disparo dessa solicitação para o e-mail oficial da secretaria. Porque senão vira uma rede social só de reclamações. Sim. E aí você passa a ser o mala, né? Tem alguns candidatos, pré-candidatos, vereadores que já ousaram atuar nessa atuada que não é legal, porque tu não fica resolutivo. Você fica o propagador de problemas. Ah, tem um buraco aqui, rapaz. Aqui, oficializa, envia, oficializa de novo, pega os 3 ofícios, vai pra rede, filma, mostra que a ineficiência não é sua, é do governo. Do governo, exatamente. Pronto. Agora, ficar mostrando, aí, cara chato, o cara só mostra problemas. Não, você tem que trazer soluções. Olha, eu tô aqui tentando, hein? Se eu pudesse fazer, ó, era assim. Esses dias eu fiz um vídeo de um ponto de ônibus, um ponto... Sim, que já foi, sendo inclusive, montado. já está pronto. Um foi feito, o outro ainda não. E aí eu falei, se dependesse de vereador, seria assim, ó. Eu queria que fosse assim, mas o vereador ele não executa. E esse curso vai nesse sentido, de formar o cidadão para ele entender aonde... Porque assim, quando você... A população fica desacreditada por isso. Quando você diz, eu vou ser eleito e vou botar um posto de saúde aqui. Aí você é eleito e não consegue colocar. Aí você gera um problema político por um todo. Acho que isso tem que ser dado esse treinamento. E tem uma galera já inscrita lá, acho que vai bombar o curso. Que bom, vou fazer parte. Por favor. Muito interessante. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. Muito obrigada. Estamos chegando no final, que pena. Muito rápido. Muito rápido. Eu vou deixar esses 10 minutos finais para que você faça rapidamente um apanhado para as pessoas que vão nos assistir sobre o seu 1 ano de mandato. Olha, trabalhei muito na transparência. Fiz uma lei que obriga o município a mostrar no momento do evento ali o gasto com aquele evento, para que quem esteja no local veja, poxa, de onde tirou esse recurso? Aí vai estar lá, tirou de tal lugar e colocou em tal lugar. Aí o município tentou dar uma sacaneada, essa é a verdade, na lei. Botou uma folha 4, tentando zombar da finalidade que é trazer transparência para o dinheiro público. Mas já fiz uma emenda, estou tentando ver se o parlamento avança. Tivemos muitas audiências públicas e compromissos firmados. Eu fiz uma audiência pública com a Casa da Criança e isso reverberou ali no recurso. O Luiz entendendo mais ainda a função. A gente fez uma audiência pública com o transporte por aplicativo. Saiu a lei, uma suplementação à lei federal. O serviço por aplicativo agora está regulamentado no município. Ontem tive uma reunião com os taxistas. Ficaram meio zangados, porque tinha um dispositivo na lei que, segundo eles, traria prejuízo para o táxi. Vamos ajustar. Eu não sou dono da verdade, eu preciso dialogar. Eles falaram, mas por que você não chamou a gente para poder participar? Eu falei, a gente estava falando de aplicativo. Sim. Agora vamos falar de táxi. Tem uma novidade para o táxi. Já vão ver pelas redes, não posso falar, porque senão... Eu quero que seja executada. Sim. Porque quando você emite um som positivo, infelizmente a política é assim, que isso vai gerar uma energia positiva, isso vai melhorar a vida das pessoas, isso vai trazer benefícios para aquele segmento. Infelizmente, alguém da área política tenta tirar a energia positiva e apagar esse feito. Porque ele queria fazer, mas ele não teve competência de fazer. Então, debato temas que são sensíveis, a questão da habitação social. Disse que sou contrário à habitação social em Olaria. Pô, você é contra casa para pessoa pobre? E aí o adolescente lá, que é prefeito da cidade, foi para a rede social choramingar e de uma forma muito ruim colocou que o parlamento não quer moradia para pobre. Olha, eu moro de aluguel, eu não tenho casa. Então eu queria também uma casa.
Mas do modelo que está sendo criado no município... Sem estrutura. Não tem. A gente vai ali na Granja Spinelli, eu não quero nem falar do Terra Nova, porque você só fala do Terra Nova. Não, vou falar da Granja. Vai ali na Granja. Tem 44 unidades que foi entregue pelo governo ali, que não tem pavimentação na rua, não tem posteamento com energia pública, não tem dignidade. As paredes da casa não foram entregues com reboco. É um tijolo e toma, entra. Isso não é dar dignidade. Isso é fazer o adensamento de pessoas, empobrecendo o local visualmente, né? E não dando a oportunidade de fato da pessoa chegar em casa e ter a qualidade de dormir. Não, a pessoa chega em casa e está dormindo, tem uma goteira, porque o telhado está pingando na cabeça dela. Sem estrutura. Exato. Nenhuma. Então, esses temas, não quero tocar nesses temas. Não, a gente tem que tocar. A gente tem que falar. Porque essa questão, eu já vi no parlamento, eu tive o desprazer de ver isso. Uma votação polêmica. E aí tem um lado que vota favorável, um lado que vota contra. E teve um parlamentar que pediu para ir ao banheiro. Isso aconteceu aqui em Friburgo. Eu tenho que ir ao banheiro ali rapidinho. E saiu da sessão. Não votou. Pelo amor de Deus, você é pago com dinheiro público para se posicionar, para honrar as suas calças, essa é a verdade. E aí quando chega ali, você quer eu vou no banheiro ali rapidinho. Pô, quem votou nesse cara deve estar muito triste. Acho que isso aí... Eu tenho dificuldade de lidar com isso. E aí, o meu comportamento com esse parlamentar já mudou. Eu falei, esse cara aqui, ele não é um cara firme. Ele não sabe para onde ele quer ir. Ele está aqui não tem posicionamento. Surfando numa onda. Sim. Você tem que saber. Eu não voto no Lula. Meu posicionamento. Eu também não. Então você é bolsominion. Não, eu também reprovo algumas atitudes do Bolsonaro. Mas numa escala onde me dão apenas 2 nomes, eu tenho que escolher um. E aí eu digo, olha, esse eu não voto. Se tivesse um terceiro nome, votaria. No primeiro turno eu não votei em nenhum dos 2. No primeiro turno eu escolhi uma pessoa que para mim é muito sensato, é um cara inteligente, que é o Ciro Gomes. E eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso. Pô, mas você votou no Ciro, é PDT, centro-esquerda. Ter posicionamento não deve ser visto como problema, né, vereador? Exatamente. Eu encaro a política com pessoas que são inteligentes. Eu não posso colocar a política de forma a pegar o efeito manada. E o efeito manada é um prejuízo, né? Sim. Muita gente votou no PL aqui na cidade, achando que estava votando num candidato de direita, né? Que prejuízo, né? Grande prejuízo. Não tem nada de direita ali. Muito pelo contrário. Para finalizar, Cristiano, cheio de programas de assistencialismo, né? Sim. Bolsa não sei das quantas, bolsa não sei das quantas. Agora criaram a Bolsa Educação, são 10, até válido, mas criaram e aí eu tô vendo quem vai fazer parte da comissão que vai examinar ali os critérios. Aí eu falei, qual o critério aí? Cara, e o CAD único? Não tem o CAD único como critério? O hipossuficiente é que merece uma bolsa. Sim. Não, então vou botar. Aí coloquei, aprovei. Tá lá, tá na lei. Outra coisa, eu tô vendo aqui que tá fazendo parte da comissão uma pessoa do governo. Inclusive esse cidadão estava no plenário lá, em pé, olhando para mim, querendo fazer parte. Eu falei, eu acho que não faz sentido algum você, que é da base do governo, que é nomeado, que é uma pessoa que tendencia a puxar para o lado do governo, participar da escolha da entrega dessas bolsas. Quem tem que estar aqui é o Conselho Municipal de Educação, que não foi colocado. E eu fiz a defesa. E aí, o parlamento tem a maioria. Sim. Base governista. Atualmente, né? Porque vai passar, vereador. O parlamento foi lá e rejeitou. Disse que não, tem que ter ele mesmo. Não tem problema não. Vocês aprovaram. Beleza. Olha, quero deixar bem claro, hein? Eu vou ficar em cima desse programa, mas com uma lupa enorme. Se tiver 50 centavos que sair dali e não for declarado, vocês estão lascados comigo. Vereador, eu quero lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade, agradecer a Tainá que está aqui te acompanhando, dizer para mim que além de ser uma honra recebê-lo aqui 1 ano depois, houveram mudanças e graças a Deus foram mudanças positivas, tanto na sua atuação, na sua carreira como político, como também para mim, que cheguei até aqui como, entre aspas, apresentadora, porque eu não sou catedrática. E eu quero vou dedicar a edição desse programa, em que Vossa Excelência está aqui, a uma pauta que tenho defendido, que é a federalização da Lei Rafaela Drummond. Rafaela Drummond era uma escrivã da Polícia Civil concursada. Ela se suicidou
infelizmente, uma parede separava ela dos seus pais, onde ela se matou. E eu gostaria que Vossa Excelência pudesse estar encaminhando essa demanda ao deputado federal Luiz Lima. Hoje, o seu pai luta na cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais, através do Instituto Rafaela Drummond, para que essa lei seja federalizada e nos proteja. Proteja a nós, que somos servidoras, independente de ser federal, estadual ou municipal, e sofremos o assédio moral institucional na carreira. Porque passar para um concurso público não é fácil, vereador. Sim. E, infelizmente, às vezes a gente encontra o assédio, e o assédio também ocorre entre mulheres. Não pense que não, que foi o que eu sofri. Quero agradecê-lo, muito lhe desejar muito sucesso em seu mandato. Estaremos lá junto, acompanhando, e ainda quero vê-lo no Executivo, um dia. Eu agradeço o carinho, obrigado novamente pelo programa. Quero te fazer um pedido, quero te pedir desculpa, porque se houve uma falha do poder público com o servidor, é porque realmente essa pessoa chegou ali por alguns vídeos que viralizaram, não pela competência, e espero e vou um dia corrigir essa falha. Com certeza. Obrigada.